perdido no mar, num pedacinho de terra, beleza sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais a... Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio de 30 Minutos de História. Esse projeto aí que o Pet História está colocando para a gente conhecer esses outros projetos para além da universidade, né? E, enfim, dessa vez eu tenho a oportunidade de trazer para vocês a história desse projeto, que é Assim o Nosso Olhar, com esses dois diretores incríveis. Eu conheci a ideia desse projeto assistindo Tarzan, um Novo Olhar, e percebi que tinha tudo a ver com o projeto que eu faço lá no Pet História, que é o ensino de história através da música. Essa galera envolve tanto arte, teatro e educação. Acho que tem muito a contribuir com Florianópolis, com as comunidades. Enfim, estamos aqui também para escutar eles nessa entrevista. Bora lá começar, então. Queria aí que vocês dois se apresentassem, falassem um pouco aí sobre o projeto e o início dessa ideia que foi Assim a Nosso Olhar. Bom, antes de mais nada, eu acho que vamos nos apresentar, falar quem somos, né? Vai começar pelo Leandro. Bom, eu sou Leandro Batz, eu sou ator e diretor de teatro, sou formado na UFSC, né? Formei na UFSC em Artes Cênicas em 2015 e já venho trabalhando antes mesmo da graduação com teatro, com audiovisual e por aí, assim, com o que aparece em relação à performance também. E eu sou o Wallace, eu sou ator, sou bailarino, trabalhei com teatro, comecei no teatro musical e venho aí agora fazendo alguma série de trabalho. Sou graduando em pedagogia na UFSC e seguimos aí com o teatro também, fazendo o que aparece nessa área da arte aí, vendo que mais o coração toca. Com certeza. E que bom que tocou e a gente se encontrou para fazer essa conversa, né, gente? E me contem um pouco como é que surgiu a ideia desse projeto e o caminhar, né, hoje da Cia Nosso Olhar. Então, a Cia, ela é muito doido, porque ela surgiu antes mesmo, ela surgiu com o Tarzan, mas ela surgiu ainda antes, porque o Wallace, ele escreveu, fez uma adaptação de Tarzan em 2017, e ele comentou para mim, a gente fazia parte de uma companhia de teatro musical na época, e aí ficou engavetado, assim, por questões de disponibilidade, a gente não conseguiu montar, e aí ficou lá. 2 anos depois, a gente voltou a se encontrar, eu tinha ido viajar, eu voltei, e aí o Wallace falou, vamos montar. E surgiu, foi algo natural, eu acho que sem o Leandro não aconteceria, e era para ser esses 2 anos de engavetamento para depois surgir, da forma que foi. E aí eu acho que a Cia Nosso Olhar, ela, obviamente, ela vai além de Tarzan, mas o Tarzan foi o primeiro passo, né? Foi o que iniciou. Então veio essa provocação que o Wallace teve para si mesmo de trazer uma peça, né? Um conto infantil que ele se identificava sempre, ou se identificou muito, só que não se via, de certa forma, ali, né? A gente não se via ali. É o caso que acontece hoje em dia, hoje menos, mas o que sempre aconteceu para as crianças dos anos 90, para as crianças dos anos 80 e por assim vai, de não se ver, de fato, a sua imagem, a sua cor, a sua semelhança no seu herói. É a falta do herói negro que nós batalhamos para ter, temos pouquíssimos, e é isso. Essa necessidade de tu querer um herói para tu só ir além, porque às vezes não precisa ter um herói na vida, assim, necessariamente ter um herói, mas para tu passar algumas dificuldades na sua vida quando criança, é necessário que tu tenha isso, uma figura para que tu se abrace, assim como uma religião, para os religiosos, é um herói para alguém que precisa, para uma criança que precisa ter alguém para se agarrar, para ser, sabe? Rola uma identificação, né? Então, quando a gente não tem... A gente discute muito sobre essa ideia do herói, que a gente não concorda muito, mas como que a gente vai falar sobre a não existência do herói se a gente não tem nem isso para desconstruir, né? O povo preto não se conta numa mão os heróis que existem, assim. E aí, a gente estudando sobre a história do Tarzan, e investigando, a gente foi... não Tarzan Disney, Tarzan mesmo, escrito pelo Edgar Rice. É uma história muito racista, muito, mas extremamente. Então, a partir dessa problemática, desse enfrentamento, surgiu a Tarzan Novo Olhar,
E depois do Tarzan Não Vou Olhar, a gente já estava muito em comunhão com o grupo e falou, cara, a gente não tem como se separar. Precisamos ficar juntos. E aí, esse ano, 2020, esse ano atípico, foi que, de fato, a Se a Nossa Olhar se consolidou. Seremos uma companhia de teatro. Ok, então vamos ser. Aí, a partir desse ano, que surgiu de fato mesmo. Então, parte dos objetivos da Se a Nosso Olhar é repensar esses contos infantis, com um olhar aí da juventude negra. Também. Quais seriam esses outros objetivos? São repensar, um fato também que me tocava bastante, que também tocava o Leandro, é a falta do palco para o ator e a atriz negra aqui na Grande Florianópolis, que é algo que é difícil, e se tu vai olhar bem no ramo da cultura, tu vê que não é só o teatro, tu vê que são propagandas, tu vê que é a música, tu vê que é muitas coisas que falta. Então, partiu de várias necessidades, assim, tanto de mostrar esse outro lado de uma história infantil para as crianças, mas também para os adultos que já foram crianças, e explorar esses novos lados e falar, nós estamos aqui, nós temos voz. Até porque, quando nós abrimos os testes, muitas pessoas negras se inscreveram. Pessoas que a gente nunca viu na vida, nem imaginava que existia, talvez, e tu viu que, caramba, foi só abrir um teste que nós vimos que as pessoas estão ali, entendeu? Foram, tipo, umas 60 pessoas, assim, que se inscreveram. Então, era muita gente, né? E a gente ficou super feliz, assim, porque gente de tudo quanto é parte aqui da cidade e da Grande Florianópolis e até dos lugares perto que a gente não conhecia. E aí a gente foi vendo a necessidade que o Tarzan era um pontapé, e aí não só para as histórias infantis, mas para trazer força para a nossa negritude, a negritude, né? Então eu acho que um dos grandes pilares da Se a Nosso Olhar é de construir e de entender esse lugar da negritude no Brasil, em Santa Catarina, em Florianópolis. E criar também, uma das coisas que nós falamos na peça é de criar a nossa própria história. Porque por muito tempo as pessoas falam quem nós somos, as pessoas escrevem quem nós somos, mas nós que estamos aqui nunca falamos quem somos, nunca contamos a nossa história. Então, tipo, se tu vai ver a TV, várias coisas assim, filmes, é muita dor, é muito sofrimento. E nós não somos só isso, nós somos isso também, assim como qualquer pessoa porém nós vivemos um outro processo, nós temos muita dor, muito sofrimento, mas nós temos muita felicidade, nós temos muito amor. E um dos pontos fortes dessa peça é falar do amor. O amor preto, o amor negro, o amor de preto para preto, que é uma coisa que a gente começa a aprender o outro amor, o amor da princesa da Disney. E a gente se espelha naquele amor. E nosso amor não é igual ao deles. Nosso amor é o nosso amor. E isso é uma das coisas também. E a gente nunca se encaixa, né? Aqueles estereótipos impossíveis de se encaixar, e aí a frustração na criança se forma e se piora cada vez mais, né? Enfim, sim. Mas incrível os objetivos de vocês, com certeza. Que bom que o Tarzan foi esse grande estopim e que bom que vocês vão continuar nesse trabalho. E eu vi que vocês comentaram um pouco das dificuldades no processo, né? Mas trabalhar com educação e artes, enfim, eu senti um pouco isso, desenvolvendo música e história, que é um desafio, né? Que são áreas diferenciadas, mas que proporcionam grandes resultados. Aí eu queria saber um pouco sobre isso, assim, as dificuldades que vocês encontraram no projeto Tarzan, o início, né, dessa proposta, envolvendo arte, envolvendo educação, trabalhando com crianças, e em Florianópolis, né? Quais foram as grandes dificuldades e os grandes acertos? Já começa no projeto, quando a gente ofereceu a ideia de fazer uma vivência, que a gente não fez bem um teste para o espetáculo, a gente fez uma vivência que as pessoas iam e a gente fazia teatro, dança, num dia inteiro, então era uma troca já muito legal. E só a divulgação disso, a gente já sofreu ataques. Já começaram os ataques ali do tipo, como vão montar Tarzan? Gente preta, eles vão botar macacos, mas não sei. Ou seja, nunca existiu uma possibilidade de diálogo com esses dois diretores negros, mas o ataque já veio de cara. Então... Eram pessoas brancas falando com pessoas brancas sobre o que elas achavam que os negros iriam fazer ou como eles deveriam fazer, antes mesmo de saber o que eles iriam fazer. E coloca a gente nesse lugar, né, enquanto pessoas negras. Então, porque a gente é negro, a gente sempre tem que falar desse lugar da dor, a gente sempre tem que falar sobre o genocídio, sabe? Sim, a gente também quer falar sobre o genocídio, sobre necropolítica, sobre getificação, sobre todas essas questões, mas a gente também quer falar sobre amor, sobre família,
sobre ressignificar uma história que a gente acompanhou a nossa infância inteira, só que faltava alguma coisa ali. Então, esses ataques já foram algo assim, né? E qual foi? Mas aí depois a gente, sobre a questão de educação e tal, mas aí uma das coisas que a gente discutia muito como grupo é que a gente não tem o objetivo de educar, né? Essa peça, na verdade, e o projeto em si, os outros que a gente está para criar, ele é para nós, né? Para a gente estar pesquisando, porque a gente pesquisa muito sobre isso, mas também para outras pessoas sem o objetivo necessário de educar. Uma das coisas que nós, enquanto negros e negras, nós temos que batalhar para descobrir é sobre quem nós somos. Então, é algo muito recente para a nossa vida. Claro, a gente já nasce sabendo que somos negros porque a gente sofre na pele o que é ser negro. Mas, de fato, nós não sabemos o que é ser negro. Sabe? Tipo, cientificamente, ali, várias coisas, parte da nossa história, sabe? Muito mais a fundo. Então, nós temos que saber, primeiro, muitas coisas antes de começar a querer ensinar coisas. Então, nesse processo de saber, de ir buscar, de ir atrás, de provocar uns aos outros, nós acabamos provocando o público também. E isso acaba sendo um ensinamento, isso acaba sendo uma passagem do que nós estamos aprendendo. Mas não necessariamente nós queremos ensinar, porque ensinar é uma tarefa muito difícil. Ensinar é uma coisa que tu tem que estudar muito tempo para começar a querer ensinar alguém a ser alguma coisa, ou a fazer alguma coisa, ou a pensar de alguma forma. Então, nós começamos a pensar, entendermos uns aos outros, uns com os outros, para depois começar a querer, se nós quisermos, né, no futuro, ensinar alguma coisa. E a questão da criança é interessante, porque a nossa criança ainda está aqui. Então, para falar de Tarzan, para falar dessa história, que não é infantil, mas é infanto-juvenil, nós fomos a fundo, pesquisamos bastante. Era uma história que veio da minha cabeça por várias questões minhas, questões de ter uma mãe branca, uma mãe adotiva e tudo mais, mas questões que não são só minhas, mas questões que começaram em mim e depois foram para todo o elenco, e depois do elenco foram para toda a cidade, e foram outras questões. E a gente vai vendo que nossa criança está aqui ainda, e a nossa criança grita para falar com a outra criança, falar que ela está aqui ainda. Então, é isso, sabe? Tipo, aquela criança também precisa ter o que eu tive, o que eu tô tendo, que é se ver, que é ver uma história com personagens que nunca viu antes, e quebrar, talvez, essa ideia de sempre a mesma forma de magia Disney. Porque nós levamos para o palco um outro tipo de cenário, uma outra forma de figurino, mas aí nós contamos uma história onde as crianças olhavam e falavam, uau, tem dança, tem música, tem brilho, tem várias coisas que elas falavam, que legal, sabe? Isso aí. Eu ia comentar que, por mais que vocês não tivessem necessariamente a intenção, eu acho que vocês estavam ensinando muita coisa, né? Proporcionar aí para as crianças que não necessariamente aquele é o Tarzan, aquele é o olhar, proporcionar uma grande proposta de educação sobre o que é o Tarzan para a sociedade, né? Quando eu vi o Tarzan, tive a oportunidade de assistir a peça, no YouTube, né, com a situação da pandemia, infelizmente, ainda pretendo assistir presencialmente, eu vi que vocês buscavam fazer essa interação, né? Que era uma peça gravada, e que via aí a movimentação das crianças, a emoção, né, em ver as cenas, as danças, né? Então, eu ficava imaginando isso, né? O estranhamento que eu tive hoje e qual seria o estranhamento que eu teria tido quando criança, né, assistindo. Porque hoje elas têm acesso a algumas peças e em filmes infanto-juvenis que trabalham um pouco com isso. Mas, enfim, que bom que vocês estão podendo trazer um pouco sobre isso. Aí eu queria perguntar, nesse sentido, sobre o retorno da apresentação mesmo. Eu sei que ela foi diferenciada presencialmente, agora gravada e durante a pandemia, né? Qual que foi o retorno das primeiras apresentações do Tarzan e como que vocês lidaram com isso, assim, em Florianópolis? Tanto no teatro quanto agora? As duas? Pode ser primeiro presencialmente, vamos lá. Como que foi o retorno presencial? Então, a gente percebeu que no presencial teve criança, mas não teve tanta criança, né? Não teve tanta criança quanto a gente gostaria que tivesse, e crianças de comunidade também, né? Mas as pessoas que estavam lá, os retornos, principalmente das pessoas negras, eram muito potentes, assim, do tipo, de se identificar, e das poucas crianças que estavam lá, tio, pai,
sabe, vieram falar com a gente dizendo que as crianças estavam alucinadas, porque falavam, nossa, o Tarzan é igual a mim, né? Então, que não é Tarzan o nome, né? Então, isso, e aí é muito legal isso, essa identificação, sabe? Então, presencialmente, isso foi muito positivo, deu para ver que as pessoas gostaram muito, a gente recebeu mensagem de pessoas que não conseguiram assistir, dizendo que viram imagens, ouviram falando, que disseram, eu queria muito ter ido assistir. Então, isso nos deixou muito felizes, porque foram 5 meses esse processo, né, de trabalho com os atores e as atrizes, que foi pesado pra gente, assim, entre sofrer racismo, entre várias coisas que aconteceram, o resultado valeu a pena. O processo em si já foi bom, mas o resultado e receber os feedbacks foram lindos, assim, nesse sentido. Inclusive, no próprio dia, teve pessoas que falaram, não esperava tanto de vocês. Que é algo que a gente fica, uau, nossa estreia. A gente não gosta dessa ideia de expectativa, então é uma coisa que a gente fala pro elenco bastante. Vamos tirar a ideia de expectativa. A gente trabalhou, a gente deu duro e vai apresentar o que a gente tem. E é isso. Então não criem expectativa. Porém, você escutar uma frase dessa é do tipo, poxa, sabe? Subestima totalmente, né, a capacidade. Total. E já online foi doido. Primeiro porque tu já te dá aquele medo, porque tu construiu várias coisas com o elenco, com todo mundo, e que não é a mesma emoção do ao vivo. Nunca vai ser. Então, aquela coisa de olhar para a plateia, e da plateia sentir aquele toque mesmo, que sem ser físico, é uma coisa única. E daí, quando vai assim pra internet, tu fica tipo, meu Deus, o povo não vai sentir. Aí tu fica com vários medos, porque não vai chegar da forma que deveria chegar, mas foi muito bom, os retornos foram ótimos. Nós tivemos, por incrível que pareça, nós tivemos um tempo para conseguir divulgar para as pessoas que não tinham ido, então foi ruim, mas foi bom ao mesmo tempo, porque muita gente viu, muita gente gostou e deu retorno, e foi lindo, assim, deu um friozinho na barriga do presencial, mas não era presencial, né? No começo a gente começou a falar, não, tá tranquilo, tá de boa. Quando começou a chegar perto da coisa, a gente começou a ficar muito nervoso, e a barriga, e meu Deus, e agora, não sei o quê. Parecia que a gente estava no teatro fazendo tudo, mas não, a gente estava em casa, só com o dedinho assim, para dar um play no YouTube para as pessoas verem. Então, e foi demais, assim, foi muito bom. E chegou pessoas que a gente não acharia que chegasse, chegou pessoas do Brasil inteiro viram, e de fora do país também. Então foi algo muito interessante, muito legal. Que bom. Para levar também nessas outras formas de publicizar o que acontece no teatro, né? Sim. Que bom, gente. E me falem um pouco do que vocês estão pensando de projetos futuros. Assim, a Nosso Olhar vai continuar com o Tarzan, vai ter mais projetos aí? Então! Temos novidades! Opa! Não dá certo. Bom, a primeira novidade é que a gente está construindo uma peça nova que surgiu durante a pandemia. Olha que interessante. Durante a pandemia, o Wallace e eu discutindo coisas que a gente queria criar uma história própria e com uma outra proposta diferente de Tarzan. Então surgiu, né? A galera escreveu, cada um escreveu um pouco de histórias pessoais ou de coisas assim. Aí o Wallace fez uma compilação e criou uma dramaturgia. E a partir daí a gente começou a ensaiar e tal, só que é muito difícil ensaiar. Durante a pandemia a gente deu um tempo, mas do trabalho já está surgindo aí, uma peça que vai falar sobre comunidades. Então a gente vai trazer os aspectos positivos da comunidade, da favela, que as pessoas ignoram e acham que não tem. E a outra novidade que veio logo dias depois de falar com você, Vicky, assim, dias, acho que 2 dias depois. Olha, você nos deu sorte, hein? Você nos deu sorte, mulher. Por favor, Wallace, tem prazer. Nós fomos contemplados. Por o quê, Leandro? Pelo edital do Fundo Municipal, ou seja, ano que vem vai ter Tarzan. A gente ganhou um prêmio, né, para apresentar Tarzan, e a gente tinha escrito no começo do ano, e com todo esse lance de pandemia, e o Fundo Municipal enrolando, acabou que não dava o resultado, e deu o resultado, a gente foi contemplado. E essa proposta, esse projeto é muito lindo, porque não é apresentar só Tarzan, a gente vai apresentar Tarzan, a proposta é num teatro grande aqui da cidade, 2 apresentações totalmente gratuitas, e antes das apresentações, a gente vai em comunidades, dar oficina de teatro,
e após as oficinas, incentivar essas pessoas para irem ao teatro. Então, tipo, a gente vai nas comunidades, exatamente nas pessoas que a gente queria alcançar com Tarzan no passado, a gente vai ter a oportunidade agora de levar essas pessoas, essas crianças de comunidade, essas crianças pretas, para um teatro que elas talvez nunca tenham visto na vida. E seria o teatro mais renomado da cidade. Então, ano que vem terá 14 atores e atrizes pretas no palco, com uma direção preta, com muitas pessoas pretas na plateia. E é isso, assim, a gente ficou muito feliz, porque é uma novidade que a gente não estava esperando, porque passou, o negócio atrasou e deu problema. Eu falei, ok, isso aí não vai nem acontecer. Mas aconteceu com pessoas que não estão nem acostumadas, e eu nunca escrevi um projeto na vida. Então, aconteceu, e a gente ficou tipo, mano, muita felicidade de conseguir levar isso, e saiu de dentro do coraçãozinho nosso pro coraçãozinho de outras pessoas, sabe? É muito bom. Você tá sabendo de primeira mão, hein? Primeira mão. Primeira mão aí, ó. Eu e todos os espectadores do Pet Story. E todos os ingressos são gratuitos, então ninguém vai pagar nada para assistir. Nossa, perfeito, gente. Não, e eu ia fazer uma pergunta agora, que é o que vocês acham que o projeto pode contribuir para Florianópolis e para as comunidades? E agora eu já tenho toda a resposta. Tem muito a contribuir. Nossa! E vocês já pensaram quais comunidades vocês vão pensar ali na região central? Enfim, quais comunidades vocês estão pensando em trabalhar mais na distribuição de ingressos, nas oficinas? Então, quando a gente escreveu o projeto, a gente já tinha colocado no projeto as 3 comunidades que a gente vai dar a oficina e os lugares, né? Então, é o Morro da Caixa, que a nossa ideia é o Morro da Caixa porque a gente pode tentar alcançar outras comunidades que são ali ao lado do Morro da Caixa. Vai ser Saco dos Limões. Então, a gente tem ali toda a questão do Saco dos Limões e a ocupação Marielle Franco, que está lá em cima. A ideia eu visitei lá durante a pandemia, com todas as restrições, visitei lá. Então, a ideia é falar com essas pessoas e levar eles a descer para fazer oficina e depois ir ao teatro. E o terceiro lugar é no CEDEP, que é no Monte Cristo, ali perto da Chico Mendes. Então, a gente tem esses 3 lugares que, a partir daí, a gente pode ramificar e talvez para a oficina não vá muita gente, porque a oficina é uma oficina, acho que a gente botou para, no máximo, 30 pessoas, mas, a partir daí, a gente pode ir convidando as pessoas para irem assistir a peça, que são outras coisas, sabe, cabe muita gente nesse teatro, então a nossa ideia é lotar o teatro. Gente, muito, muito bravo. Eu quero estar nesse dia, quero poder assistir isso, e que bom que vocês estão publicizando aqui. Eu falei, esse espaço é mais para ouvir vocês e aprender do que qualquer coisa, então que bom que vocês vierem comentar sobre isso. É um prazer aí estar podendo trocar essa ideia com vocês. Legal. Não, e trocar essas experiências. Eu ia fazer agora nossa pergunta final, enfim, porque a gente está aí se aproximando do dia 20 de novembro, né? E, bom, é uma data importante para o movimento negro, vocês mais do que ninguém podem aí dizer isso para mim. E tem muito que se fala sobre isso, muito que se faz nesse dia para homenagear, para trazer sobre lutas, mas eu queria saber um pouco o que vocês acham que o projeto tem a contribuir nesse debate e, enfim, o que vocês gostariam de deixar de recado para isso, né? Para a sociedade, para as pessoas de Florianópolis, para o que vocês passaram, para conseguir colocar esse projeto aí e levar para as comunidades. Para terminar essa nossa conversa, o recado que vocês querem deixar para essas pessoas e para esse dia 20 que está chegando. Eu, praticamente, queria falar, ouçam os pretos locais. Nós estamos aqui. Tem muito preto no sul, sabe? E as pessoas, às vezes, preferem ouvir, ler, se informar e ir atrás de qualquer outro preto que não seja daqui. Nós estamos aqui com muitas demandas, com muita coisa para falar, com muita coisa, e muita gente não nos ouve. Prefere botar no YouTube ou no Instagram e falar outra coisa, e às vezes, até em rodas de conversa, vir falar o que o outro preto falou para nós, já sabemos, porque nós estamos conectados. Então, é ouvir os pretos daqui também, muito, 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 muito daqui, e ouvir os de fora também, e ouçam os pretos. Ouçam os pretos, não tentem, pelo menos nesse novembro, ter todos os holofotes para si, sabe? Porque nós estamos aqui. Já que não nos ouvem o ano inteiro, por favor que nos ouçam nesse mês, né?
Não era para ser assim, mas já que é assim, nos ouçam esse mês. E lembrar também, né, que para além de novembro, as pessoas pretas continuam existindo, né? Porque é incrível como é um cansaço, muitas vezes, para nós pretos e pretas, porque novembro é o mês da procura, é o mês que a gente apareceu. É o mês de novembro e é o carnaval que a gente aparece. E isso é muito cansativo, né? Muito cansativo. Então, lembrar que existem pretos e pretas para além do mês de novembro. E um detalhe também, que nem toda pessoa preta ela é obrigada a falar sobre racismo. Ela pode não querer, então tem essa coisa do tipo, que às vezes as pessoas brancas veem alguma coisa e falam, ah, você viu isso? O que você acha disso? Cara, tem gente que não quer falar sobre racismo, ou não tem entendimento, ou simplesmente não quer, porque é muito difícil você viver num país onde a cada 23 minutos morre, já morreu um jovem negro no meio dessa live, a cada 23 minutos morre um jovem negro nesse país. É muito difícil você querer falar sobre esse assunto, sendo que o tempo todo você é pautado pela branquitude. Então, às vezes você não tem esse entendimento, ou não quer falar, ou acessa um lugar de dor. Então, são muitas questões, assim. Então, acho que esse é um recado legal, assim, de pensar. E consumam arte preta. Tem bastante aqui também. Tem gente que canta, gente que dança, gente que escreve, atua, desenha, muita coisa. E é incrível. E estamos aí. Sigam-se a Nosso Olhar no Instagram, aqui a nossa logo, nossa roupinha bonitinha. @Cia Nosso Olhar. Com certeza a gente vai colocar aqui o link da Cia Nosso Olhar, é só acessar, vale muito a pena conhecer, foi assim que eu conheci esses dois diretores incríveis, gente. E é isso, eu queria então agradecer imensamente aí a participação de vocês nessa conversa, o Alice, o Leandro, e que bom que a gente conseguiu se trocar, muito mais eu escutando vocês e as grandes experiências desse projeto. E por fim, gente, lembrar que eu não me apresentei, que eu sou a Vitória Scavora, que eu faço parte do Pet História, que esse foi mais um episódio do 30 Minutos de História, que eu tive o prazer de conversar com o Alice e com o Leandro, e que na próxima semana teremos mais um episódio. Então vale a pena conferir cada um desses, escutar até o final, porque tem muita gente boa aí fora da academia que tem muito a contribuir para as nossas discussões, nossas conversas e nossa formação, tá bom? Beijo, gente, até mais. Obrigadão aí, o Alice e o Leandro de novo. Tamo junto, galera. Tchau. Tchau. Ilha da moça faceira, da velha rendeira tradicional. Ilha da velha figueira, onde em tarde fagueira vou ler meu jornal. Tua lagoa formosa, ternura de rosa, poema ao luar, cristal onde a lua vaidosa, ancestrosa, dengosa